Na Bíblia não há registros de Jesus dizendo, palavra por palavra, eu sou Deus. Entretanto, isto não significa que ele não tenha afirmado ser Deus. Como exemplo, tome as palavras de Jesus em João capítulo 10 versículo 30, eu e o Pai somos um. Em um primeiro olhar, isto pode não parecer uma afirmação de Jesus em ser Deus. Entretanto, perceba a reação dos judeus à sua afirmação. Os judeus responderam, dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque, sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. João capítulo 10 versículo 33. Os judeus compreenderam a afirmação de Jesus como uma declaração em ser Deus. Nos versículos seguintes Jesus não corrige os judeus dizendo, eu não afirmei ser Deus. Isto indica que Jesus realmente estava dizendo que era Deus ao declarar, eu e o Pai somos um. João capítulo 10 versículo 30. João capítulo 8 versículo 58 nos dá outro exemplo. Disse-lhes Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Mais uma vez, em resposta, os judeus tomaram pedras em uma tentativa de apedrejar Jesus. João capítulo 8 versículo 59. Por que os judeus iriam querer apedrejar Jesus se ele não tivesse dito algo que criam ser uma blasfêmia, ou seja, uma afirmação em ser Deus? João capítulo 1 versículo 1 diz que o Verbo era Deus. João capítulo 1 versículo 14 diz que o Verbo se fez carne. Isto claramente indica que Jesus é Deus em carne. Atos capítulo 20 versículo 28 nos diz, olhai, pois, por vós, e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Quem comprou a igreja com seu próprio sangue? Jesus Cristo. Atos capítulo 20 versículo 28 declara que Deus comprou a igreja com seu próprio sangue. Portanto, Jesus é Deus. Tomé, o discípulo, declarou a respeito de Jesus, Senhor meu e Deus meu. João capítulo 20 versículo 28. Jesus não o corrige. Tito capítulo 2 versículo 13 nos encoraja a esperar pela volta de nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Veja também 2 Pedro capítulo 1 versículo 1. Em Hebreus capítulo 1 versículo 8, o Pai declara a respeito de Jesus, mas, do Filho, diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Em Apocalipse, um anjo instruiu o apóstolo João para que adorasse a Deus, Apocalipse capítulo 19 versículo 10. Nas Escrituras, várias vezes Jesus recebe adoração, Mateus capítulo 2 versículo 1, Lucas capítulo 24 versículo 52, João capítulo 9 versículo 38. Ele nunca reprova as pessoas quando recebe adoração. Se Jesus não é Deus, ele teria dito às pessoas para não ser adorado, assim como fez o anjo em Apocalipse. Há muitos outros versículos e passagens das Escrituras que atestam a favor da divindade de Jesus. A razão mais importante para Jesus ser Deus é que, se ele não o fosse, sua morte não teria sido suficiente para pagar a pena pelos pecados do mundo inteiro. 1 João capítulo 2 versículo 2. Somente Deus poderia pagar preço tão infinito. Somente Deus poderia carregar os pecados do mundo. 2 Coríntios capítulo 5 versículo 21. Morrer e ressuscitar, provando sua vitória sobre o pecado e a morte.